E agora a gente fala de saúde aqui no TJ Aparecida. Ao longo deste mês é realizada a campanha Fevereiro Roxo, que visa conscientizar as pessoas sobre o lúpus, uma doença autoimune que pode atingir vários órgãos, tecidos e articulações. O lúpus é mais frequente em mulheres com idade entre 15 e 45 anos de vida. E para a gente entender um pouco mais sobre essa doença, vamos conversar agora com a Andréia Castanheiro, médica dermatologista. Doutora, seja bem-vinda ao TJ Aparecida, viu? Boa tarde, que bom tê-la conosco aqui. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. A todos que estão acompanhando a gente, né? É um prazer estar com vocês, espero poder colaborar, trazendo informações de qualidade e relevantes, né, a respeito do assunto. Com certeza, né, doutora? A gente quer trazer essa prestação de serviço e ajudar quem está em casa a entender mais sobre essa doença. Parto justamente desse ponto, né? Queria que você explicasse para a gente o que é o lúpus e como que ele se manifesta, como que quem está em casa pode desconfiar a partir de alguns sintomas, se deve investigar a possibilidade de estar com essa doença. Isso. Como você já havia dito, o lúpus é uma doença autoimune, né? O que significa isso? Em um determinado momento da nossa vida, as nossas células de defesa, a nossa resposta imunológica, ela começa a identificar partes das nossas células, do nosso corpo, como não nossos, e começa a agredir, né? Então, a gente tem dois tipos de lúpus, que é o lúpus sistêmico, que ele acomete os órgãos internos, inclusive tem um lúpus que é um lúpus mais restrito à pele, que é o lúpus cutâneo. Isso não quer dizer que um não possa, né, evoluir para o outro, eles acontecerem ao mesmo tempo. Então, as manifestações, elas podem ser diversas. O mais comum para a gente pensar é aquela paciente, especialmente mulher, na faixa etária que você havia dito, que começa a ter um quadro de fadiga, cansaço extremo, começa a apresentar dores articulares, o inchaço dessas articulações, né, as juntas ficam inchadas e doloridas, apresentam manchas na pele, principalmente manchas avermelhadas em áreas onde a gente tem a exposição à luz, seja a luz solar, a luz de casa, né? Pode também ter febres baixas e recorrentes. De uma forma geral, é um quadro crônico que ele se perpetua. Uma das queixas também que a gente vê muito é queda de cabelo, né? Então, às vezes, uma queda de cabelo mais persistente, mais significativa, também vale a pena ser investigada. Perfeito, Andréia. Muito boa tarde. Como que é o diagnóstico do lúpus? Muitas vezes é uma doença um pouco mais difícil de se diagnosticar, mas como que é feito esse diagnóstico? Isso, ela é muito difícil, sim, tá? Porque existem uns critérios que a gente fala que são critérios de diagnóstico, usados inclusive pelas sociedades americanas e brasileiras de reumatologia. Então, a gente tem um conjunto de sintomas associado a algumas alterações de exames de sangue. Então, tem alguns exames específicos que a gente chama de marcadores da doença, que em conjunto com sintomas clínicos vai fazer o médico, dermatologista ou reumatologista, a fechar o diagnóstico. Às vezes esse diagnóstico ele demora um pouquinho para ser feito, porque os critérios são bem rígidos, mas a gente tem que sempre estar acompanhando esses pacientes. E, Andréia, quando a gente fala sobre o tratamento para o lúpus, como que ele funciona? E uma pergunta que acho que é muito importante para as pessoas de casa saberem, né? Ele é oferecido hoje na rede pública de saúde, pelo SUS? Sim, ele é oferecido. O tratamento dele vai depender muito da classificação, da gravidade, né, da intensidade dos sintomas. Se esse lúpus ele acomete só a pele, se ele vem acometer alguns outros órgãos, né, então a gente sabe que rim é um órgão, né, alvo que não é tão frequente a gente ter, coração. Então, isso tudo vai depender do estado clínico do paciente. Mas, independente de qual a classificação, o SUS, sim, trata. A gente tem tratamentos, desde os tratamentos para os quadros um pouco mais leves, inclusive os tratamentos de alto custo são essas terapias mais novas que a gente chama de terapias imunobiológicas, né, sendo fornecidos pelo SUS. Tem todo um critério e tem que ser, obviamente, feito e acompanhado por médicos especialistas no assunto. E, Andréia, como é uma doença autoimune, então o tratamento é constante? E como que o lúpus pode afetar a qualidade de vida também dos pacientes? Isso, ela é uma doença crônica, é uma doença que a gente não fala em cura, a gente fala em controle, não é? Através de um tratamento adequado, acompanhamento adequado, a escolha de uma vida, um estilo de vida mais saudável, né?
Por quê? Porque o lúpus, ele pode trazer algumas complicações que vão interferir no dia a dia do paciente, né? Então, como a gente havia dito dos sintomas mais comuns, a fadiga, a dor articular, isso por si já atrapalha que o paciente venha fazer qualquer atividade, seja ela laboral, de lazer, dentro de casa, limita. Então, a qualidade de vida de um paciente que não está sendo assistido, adequadamente tratado, pode ser comprometida temporariamente, mas também permanentemente. Se ele evoluir com complicações, por exemplo, um quadro grave renal, e esse paciente perder uma função renal e ter que ir para um transplante ou para uma hemodiálise. Tá certo, André, a gente agradece, viu, os esclarecimentos e sua ajuda aqui para a gente informar o pessoal de casa sobre essa doença. Seja sempre bem-vindo ao TJ Aparecida. Obrigada, né? E lembrando que um dos fatores no nosso país, que é um país tropical, no momento que a gente está, um dos fatores gatilho para essa doença é a fotoexposição. Então, lembrar que a fotoproteção é muito importante, né? E que isso vai não só a gente prevenir o lúpus ou tratar, como outras doenças que vêm atrelada a essa condição também. Com certeza, né? Muito cuidado nessa hora, né? Ainda mais porque os calorão e o sol tá forte em todo o Brasil, né? Com certeza. Obrigada, Andréia. Um abraço. Tchau, boa tarde para você.